Vamos dar início à parte 2 da nossa aula, onde eu vou trazer um exemplo diferente da adição e subtração de radicais. O exemplo 1, primeiro, é um exemplo que não tem nada de inédito, né? Eu já ensinei, vocês já aprenderam. Vamos fazer aqui novamente, só para praticar mais um pouquinho esse caso, ó. 9 raiz de 2 mais 3 raiz de 2 menos 8 raiz de 2 menos 1 raiz de 2. Bom, o 1 aqui, gente, ó, vocês sabem que tem 1, né? Ele existe, indica se tem uma raiz só escrita, é porque é uma. Não precisa do número 1 vir escrito, tá? Não há necessidade. Mas eu coloquei um 1zinho aqui para vocês não esquecerem. Vamos lá, então, juntar, né? Simplificar todas essas raízes, porque são todas iguais. Todas são raiz quadrada de 2. Então, vamos lá. 9 raiz de 2 mais 3 raiz de 2 dá 12 raiz de 2. 12 raiz de 2 menos 8 raiz de 2 dá 4 raiz de 2. 4 raiz de 2 menos 1 raiz de 2 dá 3 raiz de 2. Então, simplificando, nós chegamos no 3 raiz de 2. Então, esse é um exemplo simples, né? Um exemplo prático, é só agrupar. Agora, o segundo exemplo é o caso em que eu comentei que é algo novo, né? É algo inédito aqui para vocês, que eu ainda não havia mostrado, um exemplo como esse. Vocês vão perceber aqui que não tem radicais iguais. Não tem, mas o exercício pede para simplificar, né? Bom, então, há de aparecer aqui um radical igual, ou 2, né? Mais de 1. Como que esse radical aparece? Quando eu fatoro esses números. Porque vocês se lembram que eu expliquei para vocês que, de repente, olhando assim, a gente pensa que a raiz está o mais simplificada possível, mas ela pode não estar. Pode ser que a gente consiga fatorar e retirar ali uma raiz mais simplificada, com um radical diferente. Então, nós vamos começar fatorando 12. 12 dividido por 2, que dá 6, dividido por 2, que dá 3, agora dá por 3, que fica 1. Então, eu vou agrupar de 2 em 2. Então, eu posso escrever a raiz de 12 como 2 ao quadrado vezes 3. Aí, o 2 corta, ele se anula, e o 3 fica dentro da raiz. Então, no lugar de raiz de 12, eu vou escrever 2 raiz de 3. Porque assim, pode ser que eu consiga igualar os radicandos e simplificar essa expressão. Agora, o próximo número é o 75, então, eu vou fatorar o 75 aqui, tá bom? E vou achar uma raiz mais aproximada. Gente, o 75, ele é até um ótimo exemplo para alertar vocês do seguinte: não comecem a dividir um número por 5 só porque ele termina em 5, não. Você não pode começar a dividir um número por 5 antes de testar os números primos anteriores. O 2 a gente sabe que não dá porque é ímpar, mas o 3 ele dá, ó. Porque 7 mais 5 é 12, então 75 divide por 3, porque 12 divide por 3. Essa é a regra da divisibilidade do 3, ela ajuda muito na fatoração. Você soma os algarismos e o número encontrado. Se ele for divisível por 3, o número cujos algarismos você somou também é. Então, vamos dividir por 3, que dá 25. Agora, não dá mais por 3, dá por 5, que dá 5. Divide por 5 de novo, que dá 1. Vamos agrupar esses dois e esse fica sozinho. Um outro comentário a respeito desse exemplo. Você não pode começar pelo 5 depois eu volto com 3. Não pode. Tem que ser sempre do menor para o maior, ok? Dá errado. Não pode pular. E você também não pode agrupar fatores primos diferentes. Então, aqui veja que eu já deixei o 3 sozinho e agrupei esses dois, ok? Então, eu posso escrever a raiz de 75 como 3 vezes 5 ao quadrado. O 5 vai sair aqui da raiz e vai ficar 5 raiz de 3. Então, quer dizer que raiz de 75 simplificada é 5 raiz de 3.
Ah, então vejam só. Vocês estão vendo que agora eu consegui o mesmo radical e o mesmo radicando, né? Então, agora é o menos raiz de 27. Então, já vou deixar o menos aqui e vou fatorar o 27. Dá por 3, que dá 9, dá por 3, que dá 3, dá por 3, que dá 1. Como é uma raiz quadrada, eu vou agrupar de 2 em 2. Então, a raiz de 27, ela pode ser escrita assim, esse anula e sai, correto? Então, 3 raiz de 3. Agora, nós podemos resolver. 2 raiz de 3 mais 5 raiz de 3, vou até fazer passo a passo. 7 raiz de 3. 7 raiz de 3 menos 3 raiz de 3, 4 raiz de 3. Pronto. Se nós tentássemos chegar aqui antes de fatorar, sem fatorar, nós não iríamos conseguir. E quem quiser fazer a soma, quem quiser fazer 7 menos 3 e já colocar 4 de uma vez, ótimo. Agora eu vou deixar esse terceiro exemplo aqui para vocês fazerem aí sozinhos e me mandarem foto. Então, mandar foto, ok?